Olá, estamos começando mais um Essência em clima romântico por aqui. Afinal de contas, você tá lembrando, né, que hoje é 12 de junho. Já comprou o presente da namorada, do namorado? E nessa data é uma data muito romântica, muito especial, em que comemora a união com os nossos parceiros, mas também é uma data em que a gente precisa conversar sobre não só comemorar esse dia, mas também como manter um relacionamento de uma forma saudável. E para isso eu já começo o programa com uma convidada especial e ela vai trazer a sua especialidade para conversar com a gente sobre esse tema. Seja muito bem-vinda, Caroline Budinucci, que é psicóloga. Obrigada, Mara, pelo convite. E estou muito feliz de estar aqui também. Né? Com certeza. O prazer é todo nosso, viu, Carol? Até porque realmente assim, chega essa época, é muito... Eu tenho certeza, eu falei pro pessoal, brinquei, né? Ó, você tá lembrando que hoje é 12 de junho? Por quê? Quando é comecinho de namoro, né? Tá ali naquela fase da paixão, tudo muito novo, eu tenho certeza que essa data ela não é esquecida. Mas o problema é que com o passar do tempo, principalmente anos depois de relacionamento, não é nem só o homem, viu? Não vou nem culpar só o homem aqui, porque às vezes até nós, mulheres, acaba esquecendo algumas datas especiais e importantes. Então, não só lembrar da data, mas também para manter um relacionamento saudável, um relacionamento que seja duradouro, o que você traz para a gente sobre isso? Sim, bom, são vários pontos, né? Um dos pontos é a comunicação. A gente sempre trabalhar a comunicação não de uma forma, por exemplo, acusar o outro. Quando alguma coisa te magoa, você trazer aquilo de uma forma diferente, mais assertiva. Olha, aconteceu tal coisa, eu me senti mal por isso. Como que a gente pode consertar, né? Como a gente pode reparar também? Mas se a gente chegar já acusando a pessoa vai ficar na defensiva. Ela vai se defender, vai sair briga. Muitos casais, né, brigam assim por alguma situação, aí ficam vários dias sem conversar. De repente, tudo volta ao normal, a gente não resolveu aquilo que causou o conflito e vira uma bola de neve. Porque quando eu tiver um outro problema, tem uma briga, né, tem acusação, você fez aquilo e isso e tal, e a gente não vai resolver. Então, assim, até no momento da raiva, Mara, a gente aconselha, não vai ficar brigando. Tá com raiva? Dá uma respirada. Às vezes eu até brinco, vai lá na esquina e volta, toma um banho gelado, depois senta e conversa. A gente precisa ter nos relacionamentos conversas sérias, francas e difíceis. Porque relacionamento é investimento, energia, tempo e tudo mais. Então, o relacionamento ele não está pronto. Ele tem que ser assim, desenvolvido, construído no dia a dia. Isso já é uma grande dica aqui para os apaixonados. Eu gostei muito, principalmente, de dois pontos interessantes que você trouxe, né? Que um deles é o de acabar aquele assunto, porque se não encerra ali, vida que segue, ele vai voltar à tona em outro momento. Sim. Mas eu gostei bastante, me chamou a atenção a parte do, dá uma passeadinha até a esquina, porque dependendo da raiva, eu acho que eu chegaria no Japão, mas tudo bem. E sai falando coisas que você não quer também. Exatamente. Age no impulso. E é verdade, que acaba machucando o outro com isso, né? E outra coisa também, que até eu falei no começo do programa, é muito comum no começo do relacionamento, tudo parece muito perfeito, tudo parece incrível. Sim. Até mesmo porque naquele momento só está apresentando as qualidades um do outro, né? E se tem defeito, ninguém está nem vendo. Vai demorar um pouquinho para aparecer, né, os defeitos. Com certeza. E aí, depois que o relacionamento, depois de um tempo, uma frase assim que é muito, muito típica, né? Muito comum é, nossa, você não é mais como antes, você não é igual era lá no começo. Mas como que funciona isso? Tem alguma chance de, depois de 20 anos, ser igual ao primeiro dia de relacionamento? Ou são duas coisas, dois momentos diferentes?
São momentos diferentes. Mesmo você acabou de falar, vai aparecer os defeitos. Em algum momento, a nossa essência mesmo, o programa, né? Essência. Não, a essência sempre aparece Essência. aqui. O nome do programa o nome é do assim. programa é esse. Então, assim, vai aparecer os nossos defeitos, onde a gente erra. O outro vai começar a conhecer o nosso comportamento, o nosso jeitão de ser. Então, assim, daqui 20 anos não vai ser igual, porque aquele momento da paixão inicial, né, ele é diferente. A gente tá muito assim, sabe, quer ficar com a pessoa o tempo todo, esquece da vida, esquece dos hobbies, dos amigos, de tudo mais, só para ficar com a pessoa. A gente consegue resgatar coisas, né, legais lá na frente, mas é toda uma construção desde o começo até passado 20 anos, né? E hoje se fala muito no termo narcisismo. Sim. Por que eu trago também? Porque às vezes tem pessoas que podem estar assistindo e pensando assim, nossa, mas eu já tentei de tudo, eu já tentei conversar com a outra pessoa, eu já fiz, mas a outra parte parece que nunca colabora, que nunca entende, que nunca está afim de manter um relacionamento saudável, de me ouvir. Quais são? Porque, assim, tem muita... Por estar muito comum o termo, né? Hoje todo mundo é narcisista. Ah, aquele lá é narcisista. E não é bem por aí, né, Carol? Você, como especialista, é muito bom que venha, que traga isso de uma forma clara. Para quê? Para ajudar nesse momento as pessoas a identificarem se está vivendo isso na relação, Sim. mas também saber separar as coisas, né? Ó, talvez não ele não pode rotular dessa forma, talvez alguns comportamentos isolados. Então, nesse sentido, o que você fala sobre o narcisismo? É um ponto interessante, vamos partir ali da paixão inicial. O narcisista, ele costuma... O que é narcisista, primeiro, para a gente entender, né? Aí você me pergunta, eu sou narcisista? Você é narcisista? Todos nós deveríamos ter um pouco de narcisismo, né? A gente desenvolve isso na nossa personalidade, mas é como se a gente visse hoje num espectro de 0 a 10. Se eu tenho 0 narcisismo, quer dizer que eu sou uma pessoa que não consigo colocar limites nas pessoas, não consigo dizer não cuido de mim, não consigo me achar enquanto pessoa, enquanto a minha personalidade, Caroline. Se eu tenho um narcisismo mais saudável, ficaria ali no 5, 6 nesse espectro, isso significa que eu consigo me posicionar dentro dos relacionamentos, eu consigo saber o que eu gosto, o que eu quero, o que eu necessito, tudo isso ali no 5. O 10, já 8, 9, 10, já está mais indo para um transtorno de personalidade narcisista. Quando a gente fala narcisista, são um conjunto assim de características, né? Não necessariamente é o transtorno, que o transtorno é só o psicólogo e o psiquiatra que vai dar esse diagnóstico, né? Mas quem convive com o narcisista num nível mais grave, essa pessoa que está mais no 0 ali, mais próximo, ela não consegue lidar com as próprias necessidades. Então, é porque tem o narcisista e tem que arcar com a necessidade dele. Então, essa pessoa vai ter autoestima baixa, uma série de coisas. Agora a gente voltando ali, né? Mas eu já tentei conversar e não vai. Eu sempre falo, gente, relacionamento sem conversa é convivência. Não é relacionamento. Relacionamento precisa das conversas difíceis que a gente estava falando. E o narcisista, como eu estava dizendo, no começo, ele vai ter toda essa paixão. E o que acontece? Quando ele tenta te manipular, ele mente pra você, ele vai te tratar mal, daqui a pouco ele faz isso daí, ele tem esse movimento de paixão, conquista, tudo de novo, dá flores, presentes, e vamos sair para jantar e vamos fazer um passeio. A hora que você baixa a guarda, ele dá a rasteira em você e vem com esses comportamentos. Muitas vezes te menosprezando, não reconhecendo o seu valor, o seu esforço. Então, é um ciclo. E até um ciclo de abuso e de dependência amorosa, que você vai ficando presa, porque na hora que essa pessoa te trata bem, né, o narcisista pode ser homem ou mulher, né, vamos deixar claro, não é só os homens. Então, assim,
A hora que ela te trata bem, você cria em você uma esperança de que agora vai ser diferente. Agora melhorou. Agora essa pessoa vai mudar, melhorou. Agora ela mudou por mim porque ela me ama. Daqui a pouco você tá de novo aqui embaixo. Então, no momento ela tá te valorizando, depois ela desvaloriza, ela mente. Até, Mara, a gente tem um termo chamado gaslighting. Não sei se você conhece. Gaslighting, não conhecia. Não, é do inglês, né? Isso a gente usa para distorção da realidade. O narcisista, psicopata, né, esse pessoal aí, ele vai distorcer a realidade para você. Você vai ficando confusa. Então, um dia você fala assim, não, mas aquele dia a gente conversou, você me xingou, chamou de alguma coisa assim, a pessoa vai falar, mas eu nunca disse isso. Mas isso não aconteceu. Você está inventando coisa. Isso é o gaslighting. É essa arte de distorcer a realidade mesmo. Faz a outra pessoa até se sentir culpada, né? Exatamente. A culpa é o motor do narcisista. Perfeito, Carol. Deu para esclarecer muito bem. Me aprofundei mais no assunto que eu Sim. tinha ouvido falar, mas não dessa forma como você trouxe. E a gente vai chegando ao fim nesse bloco. Mas antes de despedir, quero fazer uma pergunta para você que eu faço para todos os convidados. Qual é a sua essência, Carol? A minha essência é ser uma pessoa intensa, ao mesmo tempo delicada, animada, muita energia. Eu acho que essa é a minha essência. Generosa, empática, várias coisas. E posso dizer que passou daqui para mim, viu? Deu Passou, pra perceber chegou aí a essa essência. Acredito que o pessoal de casa também. Que bom. Muito obrigada, Carol. Obrigada. E você aí de casa, não sai daí, que a gente já volta depois dos comerciais com música aqui no programa. Assista pela TV Conecta Super Ofertas, o seu guia eletrônico. As melhores promoções e descontos do mercado estão aqui. Oportunidades imperdíveis para você economizar de verdade. De terça a domingo, às 12h45, com reprise às 19 horas. Faça parte você também. Informações 19993195797. Super Ofertas. Acompanhe, assista e economize. Juntos, podemos mudar a dura realidade e dar dignidade às mulheres em situação de vulnerabilidade social. Ajude a acabar com essa outra face da pobreza. Doe absorventes íntimos e itens de higiene pessoal. Em Araras, leve ao posto de arrecadação, que fica na Avenida Hernani Lacerda de Oliveira, 618, no Parque Santa Cândida. Não jogue lixo na rua. Não coloque entulho na calçada. Sociedade educada, mantenha sua rua, o seu bairro e a sua cidade sem sujeira. Cidade limpa evita doenças, inclusive a dengue. Rede Conecta. Informar para educar. A Mandic tem uma grande estrutura porque precisa estar à altura de sua responsabilidade. Como uma instituição de ensino internacional e uma marca que se tornou sinônimo de qualidade em educação e saúde, muitos pensam que o nosso negócio é apenas o ensino de medicina ou odontologia. Mas não é só isso. A nossa responsabilidade, na verdade, vai muito além. A Mandic só cresceu tanto porque entendeu que o seu negócio é realizar sonhos. Sonho de construir, sonhos de cuidar, de fazer a diferença, sonho de ser feliz. E para que isso possa se tornar realidade, nossos alunos são preparados para que realmente sejam médicos com M maiúsculo. Médicos com experiência prática no cuidado e na sua responsabilidade no atendimento de cada paciente. Treinados, testados, seguros, verdadeiros profissionais que lhe deram o presente, o futuro da medicina. A medicina do Brasil e em muitos outros lugares do mundo. Ele um dia sonhou ser médico. Hoje ele é feliz salvando vidas. Ela sonhava poder cuidar de pessoas. Hoje ela opera verdadeiros milagres com seu trabalho
e muita fé também. Eles queriam ter um futuro de grande sucesso. Hoje, compartilham suas realizações e escolhas que são possíveis graças à formação inigualável, inesquecível. Isso é Mandic. Realize o seu sonho com quem sabe como ajudar você a chegar lá. Conte sempre com a gente. São Leopoldo Mandic. A gente forma, você transforma. Quer estar por dentro dos principais acontecimentos da sua cidade e região? Tá na tela. O programa feito para quem busca informação com credibilidade, agilidade e conexão com a comunidade. Reportagens especiais, entrevistas, serviço, cultura, segurança e tudo o que movimenta o seu dia a dia. Todas as quintas às 12 horas, com reprise às 18h05. O que é notícia, tá na tela. Estamos de volta em clima super romântico de Dia dos Namorados por aqui. E falando em Dia dos Namorados, se você ainda não tem até agora a opção de presente, eu tenho uma ótima indicação para você. A loja Éfata Semijoias é uma marca que faz produtos exclusivos, personalizados, tem curadoria própria, então tem peças ali que só aquela pessoa que você presenteou, só a sua amada vai ter. Tem presente para homens também, viu, mulherada? Inclusive, as joias que eu estou usando, gente, as peças são todas de lá da Éfata. E se você quer fazer uma grana extra com semijoias, a Éfata também é para você. Então, fica ligadinho, ligadinha, porque precisou de semijoias, Éfata é a marca certa para você. E agora, em clima romântico aqui de Dia dos Namorados, a gente vai trazer uma história de um casal. Uma história que com certeza ela é muito inspiradora, é digna de novela, de filme, hein? Trago para vocês agora Anibele e Vinícius. Sejam muito bem-vindos, casal. Olha, Mara, eu estou muito feliz pelo convite, por vocês terem lembrado da nossa história nessa data, né? E a gente é aquele casal que um fala muito, o outro fala pouco, mas o Vinícius que vai contar um pouquinho dessa história também. Quero agradecer pelo convite, estou bem feliz de estar aqui hoje com vocês. O prazer é todo nosso, porque além de tudo, né, além da gente conhecer a história de vocês, que está muito relacionada com a música, muito talentosos, por sinal, que eu já venho acompanhando. E depois a gente vai entrar com música aqui também, tá? Vai ter música? Com certeza. Então tá. Mas, Anne, vou falar pra você que não me surpreende, viu? Que a mulher fala um pouco mais que o homem. Não sei, porque parece que é um padrão de fábrica, né? Esse negócio dos bastidores ali, falaram, nossa, parece que a mulher já vem falando mais. Eu falei, você acha? Eu queria falar mais ainda, você não queria? Ah, eu queria, viu? Eu sempre quero. Eu acho que eu ainda falo pouco, poderia falar mais. E olha que você é apresentadora, então você faz isso com frequência. Imagina o dia a dia, né? Apresentadora, treinadora, então tá sempre ali. A fala já tá... A voz também. Você tem que cuidar da voz, imagina, né, menina? Tem, Nossa. Tem também. Você sabe você que usa assim, muito a voz. Eu vi que você faz algumas técnicas ali, né, pra manter a voz afinadinha. E eu ainda não faço essas técnicas. É bom pra mas você, preciso. porque dá aquele cansaço, tem dias, né? Sim. Ou aquela falhada mesmo, assim. Tem umas dicas bem legais. Um dia a gente pode falar sobre isso aí. Ah, com certeza. Tem vai ser um muitas prazer. amigas nessa área e as meninas mandam muito bem. Muito Nossa, legal. vai ser bom saber. Depois já vou Com certeza. contar. Mas agora eu Ó, quero produção. saber da história de vocês dois. Quem que vai contar pra gente como que vocês se conheceram? Você quer contar? Eu já contei tantas vezes, né? O Du Pode já contar, sabe. pode contar. Eu Pode faço as, contar. eu faço as Eu faço entrelinhas. drama. Isso, a Anne vem, ela traz aquela narrativa que só a mulher sabe, só a mulher né? Só consegue. quem sabe. Exatamente. E aí depois, claro, que eu vou querer ouvir a versão do Vini, né? Vamos ouvir a versão resumida do Vini. A gente foi fazer teste para uma banda, né? E na época, isso em 2012. Isso. Foi fazer teste para uma banda, um amigo em comum, era amigo dele, né? Ele falou assim, vai ter uma garota lá para cantar e tal. E você não quer fazer a guitarra pra gente? Ele toca vários instrumentos, mas a guitarra é o instrumento de origem dele. Ele falou, vamos lá, vamos fazer esse ensaio, beleza. Na época eu cheguei lá, eu tinha 17 anos, super novinha também, né? 17, 16 anos. Enfim, cheguei lá, tava arrumando minhas coisas, meio que nem aí com nada, super nova, né? Descolada. Acho que tava com um pouquinho mais, uns 18 anos. E eu nunca quis casar. Então eu já tinha trocado todas as ideias com Deus já. Falei, olha, acho que eu vou trabalhar em navio, eu vou morar um mês aqui, outro mês ali. Eu tenho uma prima que é turismóloga. Então ela morava cada canto, um lugar, um tempo, né?
E eu via minha vida assim, nunca quis casar. E aí quando eu desci para pegar o cabo, tal, a hora que ele levantou, eu olhei no olho dele, cara, uma voz falou, você vai casar com ele? Eu falei, não, eu não vou casar com ele, não, eu não quero nem casar. E fui para casa e não parei mais de falar dele. Aí chamei minha irmã e falei, cara, conheci um cara, não sei o quê, com olho verde. E ela, mas como assim? Eu falei, ai, não sei, eu vou casar com esse cara. E aí começamos, né, a tocar juntos. Foi alguns anos tocando juntos aí. Foi. Na hora que eu vi ele, eu já sabia que eu ia casar com ele. Mas eu não podia contar pra ele que ia achar que eu era doente. Então, amor à primeira vista existe. Eu não acreditava, mas existe. Tá vendo? Só tem muita gente que fala, não, minha mãe mesmo é uma que sempre falava pra mim, ai, não existe esse Não negócio de amor à existe. primeira vista, eu não acredito. Eu falo assim, mãe, eu acho que tem, hein? Tem, menina. Eu não acreditava. Eu nem queria casar. Aí quando eu conheci ele, eu sabia que eu ia casar com ele. Só que ele não sabia, né? Ninguém contou pra ele. Aí eu tava com essa confusão. Aí Tava por contar. fora ainda do assunto. É, o Vini não tava sabendo de nada ainda. E você conseguia disfarçar perto dele? quando tinha que Nada, ensaiar? disfarçava nada, nunca. Não. Já deu na Já cara. deu pra perceber que eu sou meio, né, bafônica, então eu falava mesmo. E na época, a minha mãe, ela não gostava muito de falar de casar, de namorar, porque ela casou muito jovem, então ela falava, você tem que, enfim, pensar em outras coisas e tal, então eu vou orar pra Deus guiar o seu caminho. Guiou meu caminho até ele. Aí a gente começou a tocar juntos, depois de um tempo, né, começamos a namorar, foi meio que na base da pressão. Ele falou assim, a gente tem que pensar pra ficar junto, não é assim. Eu falei, não, vamos embora, depois a gente vê o que faz. Então eu sou assim, ele já é mais quietinho, ele pensa. Aí começamos a namorar, deu uns 2, 3 meses. A gente casou. Mês que vem vai fazer 12 anos já. Vocês namoraram 3 meses? É, E namorar casaram? valendo foi uns 3 meses. E deu o ultimato então, Vini. Chegou e falou assim, Deu. ó, ou vai ou Não, vai. dei Ou ultimato vai ou mesmo, fica. né? Dei. A minha meta era ficar pelo menos ali uns 3, 4 anos. Aí depois a gente podia pensar e conversar nisso daí, Então, dar e o aí dei próximo a passo. canetada, né, pô? Aí ela não teve a paciência de esperar, né? Não tive paciência. Mais uma coisa que vem padrão de fábrica também masculina, É, né? não vou Vamos esperar. enrolar enquanto Tá dá vendo? pra enrolar. né? Exatamente. E aí ele falava, né? Vamos pensar, porque a gente tem que ver. Eu falei, cara, mas você quer? Quero. Eu também, vamos embora. E até hoje eu sou assim, eu falo, vamos embora. Aí eu falo brincando que a vida dele ia ser chata se não tivesse eu, só que a minha vida ia ser muito doida se não tivesse ele. Então eu acho que Deus sabe as coisas. Deu uma equilibrada. Né? Exatamente. Então, quando eu tô muito agitada, é ele que me segura, e quando a vida tá muito paradona, é eu que animo ele. Então eu acho que acabou dando certo, porque 12 anos já vai fazer. Isso. A gente Vocês não têm brincou. a mesma idade. Não, Você tem não. 4 a mais do que eu, né? Eu tenho 37, E eu tenho é o que eu fiz 32. agora, e ela vai fazer 33, né? 33 vou fazer em Você novembro. tá com 32, Isso. vai fazer com 33. Pouca diferença. 4 anos de diferença. 4 anos, é isso mesmo. E pra você, Vini, como que foi? Primeira vez que você viu a Anne. Como que foi? Ela que entrou no estúdio por último, você já tava lá? Eu já estava lá, exatamente. Eu já estava lá. É que eu não lembro muito exatamente do dia. Ai, ó, né? homens, Tá vendo? gente, homens, eu lembro tudo. Corta essa Mas, parte. corta essa não parte. deixa, não deixa Tá. pro ar, gente. Coloca lá, eu lembro bastante. E aí, né, teve esse lance com ela, né? E aí depois ela foi mostrando isso aí mais a fundo. E eu, exatamente como ela falou, falava, não, vamos pensar com calma e tudo mais, né? Acabei sendo um pouco mais relutante, né, com isso daí. Sim. Mas aí foi passando o tempo, a gente foi, né, entendendo melhor, até que ela deu um próximo passo, falou, ou vai ou não vai, né, e vamos aí, né. E aí a gente ficamos juntos, falei, aí inverteu o papel. Aí eu falei, pô, já que então a gente vai ficar junto, né, passamos tudo isso aí, todo esse tempo esperando, vamos casar então, porque tá junto, tá junto. A verdade é que E deu super apaixonou, certo, né? né? Apaixonou, né, Mara? Porque É. me enrolou, depois ficou, falava, vamos casar? Apaixonou. É o Aí deu mínimo. certo. Não quis mais ficar longe, ó. Ou vai, ou eu vou É. embora. Não, você não vai embora não, então vamos embora. Exato. É, Exatamente. a história real de quando ele me pediu em casamento é meio doida, assim. Quando a gente começou a tocar juntos, eu lembro que quando eu vi ele, eu esqueci de contar isso. Ele estava fazendo um solo na guitarra de uma das minhas músicas preferidas, que é uma música do Guns N' Roses. Eu venho da escola do rock por causa do meu pai, né? Meu pai sempre foi envolvido com música, minha mãe. Ai, daí quando ele levantou tocando, eu falei, uau, é isso. Aí já Porque- tocou o coração. Aí eu mesmo, falei, né? é isso, porque assim, eu já junto o útil ao agradável, eu já vivo de música, vai ser mais alguém que vai viver de música comigo, e apaixonei, né? E aí a gente, um dia tomando uma cerveja artesanal, que a gente gosta muito, na casa dele, a gente ainda namorava, né? Ele já tinha a casa dele e tal, e aí a gente tomou umas partes de cerveja e colocamos essa música do Guns, e trocando ideia lá e tal. Aí ele foi no quarto e pegou a camiseta dele, era uma camiseta que eu amava, assim, que era uma camiseta com uma estampa meio rara, assim, né? Que era do Jack Isso. Dennis.
Era uma branca, Uma né? branca. Era uma meio que limitada, assim. Eu vivia querendo pegar a camiseta pra mim. Eu não ia pedir, né? Já tava pedindo no casamento. Não era branca, era branca e dourada. Branca e né? dourada. Aí ele foi no quarto, ele falou, pera que eu tenho uma surpresa pra você. Aí nisso a gente já tava dançando aqui, o Gans lá na sala, com a cachorra, né? Aí ele foi, pegou a camiseta e falou, você quer casar comigo? Falei, rapaz, você vai lembrar disso que você tá falando amanhã? Vou lembrar. Aí no outro dia eu falei, você lembra que você pediu? Lembro. Aí deu 3 meses e a gente Tá casou. valendo ainda? Tá. Tá É, vendo? porque tinha bastante cerveja envolvida, mas passou e ele lembrou. Graças a Deus, não ia ficar feio pra mim no outro dia. Ia ficar bem feio. Aí Ai, até que hoje, legal. cara, 12 anos. Foi muito espontâneo. Assim, E o que começou primeiro? Porque quando vocês se conheceram, ele foi fazer só um freelancer ali, né? Aham. Com você. Sim. E hoje vocês são parceiros Sim. de vida e da música. O que veio primeiro? O relacionamento ou a dupla ali, a música juntos? Ah, veio os dois Acho juntos. que foi junto, Foi né? junto. Porque querendo ou não, né, desde que a gente casou, né? Vamos falar do primeiro dia que a gente casou. A gente sempre teve um objetivo, pô, vamos fazer, né, a nossa música, tocar onde a Sim. gente gostaria, levar, né, para os lugares que a gente nunca imaginou, né? E foi isso aí desde o começo, né? Foi a gente, o casamento, a nossa música, né? No começo, né, quando a gente casou, ela trabalhava numa área, eu trabalhava em outra área. E aí a gente tinha sempre o foco, vamos dedicar para a música para um dia a gente só fazer isso. Né? Daí foi passando os tempos, foi passando os anos, a gente conseguiu chegar nesse propósito, né? Então hoje a gente fala que a gente trabalha 100%, já tem uns bons anos que a gente trabalha 100% com música. Graças a Né? Deus. Então Nossa, foi que os dois legal. juntos. não A gente teve- economizou no casamento falando nisso. Porque ele entrou tocando, eu entrei cantando. Pronto, não precisou Não teve investir em cerimonial. músico. Eu contratei eu mesma. vendo? Foi isso. Tá a vendo? gente já entrou tocando. Super negócio. Aí no convitinho a gente colocou algumas composições nossas, né? Tinha uma música nossa também. Então desde sempre, assim, eu acho que é a resposta do ovo da galinha, assim, veio muito junto. Eu não sei quem veio primeiro, mas eu acho que a música já tinha... Deus tem as ferramentas dele, né? E quando ele me mostrou que eu ia casar com ele, era uma coisa bem direcionada para música, assim. Sempre foi bem claro esse chamado para a gente trabalhar com música, né? E aí a gente lançou discos, a gente compõe, tanto eu quanto ele. E agora tem um novo disco, que é o Recomeço. Eu até entrei nas suas redes antes de vir para conhecer o programa e você falando de contar as histórias, os recomeços. Aí ele deu risada. Porque a gente está vivendo esse recomeço na nossa carreira Pois e é. trazendo esse álbum. Então já tem uma música lançada dele e esse ano sai o restante. Que fala de parar tudo que você está fazendo quando você vê que o chamado era outro, né? E você se adapta e volta e recomeça tudo de novo. Então a gente está nessa fase gostosa, assim. Uau. Passou a luta, agora está a fase mais... Eu vou querer conhecer mais, não só conhecer, como ouvir Por também. favor. Mas vai ficar para depois dos comerciais, para o pessoal de casa ouvir com a gente. Então, Isso aí. não sai daí que a gente já volta e voltaremos com música. Comece o dia bem informado. As principais notícias do Brasil e do mundo com informações ágeis, análise precisa e os fatos mais relevantes do dia. Jornal Manhã Conecta, apresentado por Jaqueline Bonum e Gabriela Rando. Credibilidade, clareza e compromisso com a informação. De segunda a sexta, às 7 horas. Jornal Manhã Conecta. Conectando você aos fatos que movem o Brasil e o mundo. A vida de um dentista às vezes pode ser sufocante. Pode te fazer questionar suas escolhas, fazer você esquecer o que te fez escolher essa profissão. Mas é fundamental nos lembrarmos constantemente do porquê somos dentistas e redescobrir constantemente a razão pela qual você ainda ama o que faz. A pós de odonto da São Leopoldo Mandic vai mudar sua perspectiva. Aqui, todo dia é dia de redescobrir a paixão por esta profissão. Um lugar que inspira, prepara, transforma profissionais em verdadeiras referências. Agora, chegou a sua vez de se reinventar e descobrir seus novos talentos. Conheça a pós-graduação em odontologia da Mandic e descubra por que somos a maior
a mais respeitada e a mais desejada instituição de ensino em odontologia e saúde do Brasil. Você sabia que o Brasil está entre os 30 países do mundo com as mais altas taxas de tuberculose? A doença é um dos nossos graves problemas de saúde pública. Tosse seca, febre noturna persistente e emagrecimento estão entre os principais sintomas da doença. Fique de olho. Vá ao centro de saúde mais próximo, que o atendimento é de graça. Rede Conecta. Informar para educar. Conexão com o futuro. Apresentação Patrícia Dalpozo Salvador. Conheça histórias inspiradoras de empresários de Araras e região, com dicas, informações e muito conteúdo sobre o cenário comercial e empresarial. Toda terça às 12 horas. Com reprise às 18h05 na TV Conecta. Conexão com o futuro. Porque empreender é construir. Voltamos com esse casal que vai trazer muita música pra gente agora, a Anne e o Vini. Anne, você estava contando pra gente sobre o álbum novo de vocês, que é Recomeço, que eu já me identifico muito com o tema, né? Que eu já passei por vários recomeços na minha vida e acredito que muitas pessoas que estão nos assistindo também, quem nunca, né? Passou por algum recomeço e a gente sabe o misto de emoções que é quando você passa, né? Um lado você fica feliz por ter algo novo, talvez algo que está almejando, mas sempre tem aquele desapego. A gente sempre tem que desapegar de algo. Quando vocês fizeram esse álbum, conte mais sobre eles. Teve alguma inspiração em especial? Bastante, né? O Vini é o produtor, vai poder falar melhor do que eu, Exatamente. mas esse álbum ainda não foi lançado, ele foi lançado à abertura. Como ele compõe e toca diversos instrumentos, ele fez um instrumental. A gente já está tocando isso nos shows, é a abertura do nosso show. As pessoas ficam emocionadas, choram, enfim, foi bem bonito. Fizemos agora um evento em Campinas, agora esses dias, antes do Dia dos Namorados, e o pessoal ficou muito emocionado ali. E agora no meio, um pouquinho mais para frente do ano, vai chegar o álbum inteiro. Mas o que nos levou foi a fé, né? Então essa música que a gente vai tocar daqui a pouquinho faz parte do nosso repertório. Ela não é autoral, ela é uma releitura que a gente gravou. Só que essa música, na época que lançada, ela foi muito polêmica na mídia, né? Porque o rock, ele tende a sempre trazer temas polêmicos mesmo. E essa cantora, né, Joan Osborne, ela fez uma música falando de Jesus, falando da fé, dentro do rock. Então, a gente tocando um dia no show, a gente começou a ter esse insight através dessa música aqui. A gente estava fazendo música na direção errada. A gente sempre fez música boa, né? Falando de amor, de alegria, mas o propósito estava direcionado errado. E aí a gente recomeçou agora com essa nova visão. Porque as músicas a gente fazia, talvez, né? Era meio muito só por fazer, né? Ela não tinha um propósito muito assim decidido. Então sempre ficava muito solto. Puta, a gente fazia um álbum, depois fazia um single, e a gente sempre tinha aquela dificuldade de conectar as músicas. Tipo, essa daqui tá legal, mas essa aqui parece que quando toca essa junto com essa não fica legal. Então a gente sempre teve essa dificuldade. E aí quando a gente começou a trabalhar esse álbum, né, todas se conversam, desde a primeira até a última. Então ela foi um presente, né, de Deus pra gente. Todas as músicas, as letras, o instrumento, foi tudo, né? Não tem nem o que dizer. E por isso que a gente vai lançar ela, né? Lançamos a primeira música, que foi um instrumental, e as outras vão ser com letras, e também vai ter um instrumental para encerramento. Todos vão ser 14 faixas, né? 2 instrumental e 12 com letras, né? E são letras que contam todas as nossas lutas, nossa história, as dificuldades, que eu tenho certeza que muitas pessoas vão se identificar com elas. Demais. Casais, principalmente casais empreendedores, né? Só a gente sabe o que é ser empreendedor no Brasil e no mundo, né? Como mulher é difícil, mas como ser humano, empreender, gente, é uma coisa muito difícil, né? E a gente divide tudo junto, né? O tempo todo junto, vai compor, tá junto, vai tomar banho, tá junto, vai fazer comida. Então, assim, às vezes é difícil você estar na mesma sintonia. E esse recomeço foi um chamado espiritual mesmo, de Deus, né? Esse não é um trabalho gospel, mas a gente morou um tempo nos Estados Unidos e a gente ficou um tempo no Texas. Então tem um trabalho lá que eles chamam de Western ou Country Christian, né? Que é o country cristão.
Então, é rock, é a nossa pegada, só que tem um quesinho do Texas ali. Então, ele pôs as guitarras mais texanas, mais folkeadas, que falam, né? Então, tá um trabalho muito bonito e que vai chegar nas pessoas que ouvem qualquer coisa. O cara que ouve sertanejo vai gostar, o cara do rock vai gostar. E tem palavras também da Bíblia, assim, sabe? Subliminares para fazer a pessoa ter coragem de seguir, sabe? Eu já fiquei ansiosa e animada para conhecer. Então, vamos combinar já que lançando, vocês voltam aqui no programa. Produção, grava isso. Ó, Mara, tá combinado. gravado, vai ter que chamar. Com certeza. A gente vem. Vamos cantar pra gente? Vamos. Essa canção é bem linda, também vocês podem encontrar no nosso YouTube, @NibeleOficial, tá tudo lá certinho, e seguir a gente, né, Vini? Isso aí. With him and all his glory, what would you ask if you had just one question? And yeah, God is great, yeah, God is good, yeah. Just as loud like one of us, just a stranger on the bus, is trying to make his way home. Just trying to make his way home. Back up to heaven or alone. Nobody calling on a phone. Settled up hope may be in Rome. Uau! Esse refrão é lindo, eu gosto muito dessa música. E ela fala, ela conta a história parecida com o Recomeço. Ela fala, se você encontrasse Deus na rua, o que você perguntaria para ele? Será que Deus às vezes não é o estranho que está no ônibus indo embora para casa? Então ela vai falando que na verdade Deus ele está no olhar do outro, né? Então eu olho para você, eu vejo Deus no seu olhar, eu vejo a sua história, a sua essência, né, gente? E aí essa música fala disso. Então o Recomeço ele sempre fala de olhar para si, mas de olhar para o outro, porque a gente não vive sozinho aqui, né? Nossa, uma bela reflexão. Essa música é muito linda, né? Essa Muito música é linda, assim, e na arranjo, época tudo. foi tão polêmica, hoje é uma das mais famosas, né? Pois é, Exatamente. porque realmente tem ainda, achava que não tinha mais, né? Mas não, ainda é muito comum a gente ver, se a pessoa faz rock, se a pessoa é roqueira, automaticamente ela não é cristã. Ou é do contra, né? Sempre A gente tem essa Exatamente. coisa, é bem legal até, a gente fez esse evento recentemente, e tem um grupo, inclusive quero mandar um abraço a todos eles, né, Vini? O Motoclube da Igreja Nazareno, eles são bem parceiros, né? Estiveram com a gente nesse lançamento agora. E eu falei brincando pra eles, falei assim, eu gosto de ser diferentona, porque eu chego lá cheia de brilho, tatuadona, já olho estranho, assim, o que será que é? E, pô, você tá falando de fé, tá falando de Jesus, tá falando de Deus. Eu falei, cara, essa é uma coisa que o Recomeço também traz, essa mensagem, parar de olhar a capa das pessoas, né? Então eu tenho que colocar você num quadradinho e você tem que ser assim. Não é isso, né? A gente tem a nossa fé e não muda quem a gente é por fora, né? Exatamente. Eu acho isso bem Não, legal. peraí, deixa só eu cantar, que aí vocês vão encontrar com Deus de uma outra forma. Porque realmente, assim, a sua voz, a música é linda, mas na sua voz ficou ainda mais fantástica. Obrigada. Que vozeirão, já vim acompanhando ali, como eu falei, né, no Instagram. E foi viciante pra mim, porque eu fui acompanhando, assim, um vídeo atrás do outro. Falei assim, gente do céu, que mulher, né, que voz. Obrigada. E a gente percebe que tudo é muito preparado, com um propósito mesmo ali por vocês. Sim, muito. E claro que o programa ele tá chegando ao fim. A gente vai se despedir por aqui, mas o pessoal de casa não sai, que vai ter clipe no final. É isso. Mas antes da despedida, uma pergunta que eu faço, que eu não posso deixar de fazer para todos os convidados, que é: qual é a essência de vocês? Acho que agora a gente pode dizer que é o nosso propósito, né? Finalmente a gente chegamos a essa A gente conclusão. se encontrou, né? A nossa essência hoje é Jesus, é a pessoa de Jesus, é quem a gente mais admira, é o nosso espelho, não tem a ver com religião, tem a ver com querer ser o melhor que você pode ser.
Exato. Ele é o nosso espelho hoje, né? Eu acho que é a nossa essência, com certeza. Perfeito. Amei o bate-papo com vocês. Eu também. Passou tão rápido. E, não, eu convoco a voltarem, tá? Não Voltaremos. é um convite, saibam que é uma convocação. Ok. O pessoal de casa posso que tá tudo assim, isso mesmo, Mara, eles têm que voltar. E a gente vai trazer o disco novo e vamos fazer a festa aqui, vamos voltar. Com certeza. Obrigada, Muito obrigada Mara. e feliz Dia Obrigada. dos Namorados para vocês. Para nós, Pra a nós. todos que estão em casa, sejam bem-vindos à TV Conecta, ao programa Essência, foi um prazer participar. E sigam a gente nas redes, todos nós, né? Porque esse programa também tá lindo nas redes sociais. Seu perfil tá trazendo coisas ali valiosas, viu? Já tô curtindo ali. É, a gente já tá aí, ó, um seguindo o outro. Já vamos fazer o show já. E você aí de casa, feliz Dia dos Namorados para vocês. Curtam bastante esse dia. Um agradecimento especial à EFA Semijoias, que está sempre aqui, ó, deixando meus looks ainda mais lindos. E fique aí agora com o clipe da música Palpite. Palpites. Dedicado aos namorados.